myself today, singing out loud your name. You said I'm crazy. Olá, feliz ano novo, primeiro dia, primeiro programa do ano e a gente está ligado na tomada. Hoje vamos conversar sobre ansiedade, um problema muito frequente, principalmente nessa época do ano que a gente faz tantos projetos, né? A gente fica querendo fazer tantas coisas, realizar tanto e ao mesmo tempo tem tantas impossibilidades e aí vem a ansiedade, mas uma ansiedade normal ou uma ansiedade que chega à patologia a ser uma doença. Então convidamos o psiquiatra Manuel Dias Reis. Boa noite, doutor. Prazer tê-lo aqui novamente. Igualmente. Então, e vamos apresentar alguns casos para saber que transtorno, né, dentro da ansiedade, que outro transtorno pode estar ligado à ansiedade. Depois, vamos receber novamente a nossa querida cirurgiã plástica Renata Campos Magalhães. Ela vem falar sobre cirurgia plástica de nariz. As pessoas, às vezes, têm muita vontade de fazer algum conserto, às vezes não estão satisfeitas com o nariz, mas aí vem a dúvida. O que vai acontecer? Será que eu vou perder a função? Será que vai atrapalhar a minha respiração? Como vai ficar o meu nariz? Será que eu vou perder a personalidade do meu rosto? A doutora Renata vem e responde. E você vai ficar aí ligadinho, esperando, porque um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Quem não é um pouco ansioso? Não sei, eu acho que eu não conheço ninguém que não tenha ansiedade. O mundo de hoje exige demais, a pressão é muito grande, aí vem a ansiedade. Então, convidamos o Dr. Manuel Dias Reis, psiquiatra, e ele vem esclarecer essas dúvidas, algumas dúvidas que a gente tem com relação à ansiedade e até onde pode ir essa ansiedade. Doutor, boa noite. Boa noite. Então, vamos começar. Como é que o senhor define a ansiedade? Olha, a ansiedade é um estado de tensão interna, né, assim, que manifesta muitas vezes uma situação normal, né, assim, de vida. Ela é importante em um determinado momento, porque ela que promove, leva a gente para algum objetivo, né, assim, impulsiona. Que impulsiona, né, assim, a ansiedade normal, né? Agora, quando esse estado de tensão interna é muito grande, aí ela passa a ser patológica. Mas como é que a gente sabe? Por exemplo, o mundo hoje pressiona a gente o tempo inteiro. Você tem que ser bem-sucedido, tem que ter dinheiro, tem que ser bom pai, boa mãe, né? Você tem que se divertir, tem que. A palavra de ordem é você tem que. Né? Exatamente. Então, às vezes as pessoas ficam muito nervosas com isso. Qual é o limiar aí entre o que é saudável, normal e o que começa a ser doença? Olha, em psiquiatria, né, assim, é diferente das outras áreas da medicina, porque as outras áreas da medicina você dispõe de muitos
recursos, né, assim, de laboratório, né, assim, de imagem, né, assim, que facilita esse diagnóstico, né? Em psiquiatria a gente não tem isso, não é assim tão fácil. Então nós utilizamos uma diretriz da Organização Mundial de Saúde, né, assim, que diz para a gente, por exemplo, quando essa ansiedade chega a um ponto onde ela te traz prejuízo, né, assim, começa a trazer prejuízo, aí ela passa a ser doença. Né, assim, então, hoje um paciente meu estava dizendo assim, olha, eu faço coleção de discos, né, assim, de músicas, não, do Zezé de Camargo e Luciano. Então, tudo que tem do Zezé de Camargo e Luciano, eu vou atrás e pego. Isso é doença? Eu falei, depende. Assim, depende porque se você vive em função disso e qualquer alteração desse esquema seu, né, assim, te traz sofrimento, então isso passa a ser doença. Né, assim, então, o ponto, né, assim, vamos chamar de corte entre a doença e a saúde é o momento onde essas coisas começam a trazer sofrimento. Mas uma ansiedade que seja momentânea, a perda de uma pessoa, ou a perda de um emprego, ou então uma felicidade extrema, mas em alto grau, o que o senhor considera que seja isso? Pois é, se ela é momentânea, a gente não pode considerar a doença. A gente não pode dizer assim, isso é doença. Né? Assim, primeiro, tem uma causa, né, assim, real, né? E tá aquilo, você perdeu uma pessoa, né, assim, perdeu o emprego, ou você tem uma ameaça, porque a ansiedade geralmente ela é traduzida por ameaças que a gente tem durante a vida, né, assim, ou conflitos. Então eu tenho uma ameaça no meu diretor me mandar embora. Isso começa a me gerar ansiedade. Né, assim, e aí, o que eu vou fazer? Né, assim, como que eu vou lidar com essa situação? É porque a cabeça saudável e uma cabeça torta, assim, cabeça torta é uma coisa que a gente vê o tempo inteiro, né? Nesse caso, nesse exemplo que o senhor citou, de uma ameaça de uma promoção ou da perda do emprego, em que a pessoa se sente muito ansiosa e a partir daí ela começa a armar para aquela pessoa que está ameaçando cair ou alguma coisa assim, isso aí já entra em outro tipo de problema. Já começa a ser patológico, né? Já não está muito certo. Se eu começo a arquitetar planos para poder atingir o meu objetivo, dependendo da situação, é patológico. Né? Uma pessoa que perde um amor, por exemplo, e que vai atrás desse amor, se humilha, vai atrás da nova namorada e faz esse tipo de papel, isso também não é muito saudável, né? Não é muito saudável, né? Mas essa pessoa pode se tornar perigosa, né? Pois é. Né, assim, pode. Né, assim, porque dependendo... Quando a gente fala de perdas, né, assim, a gente fala muito mais de depressão do que de ansiedade. Né, assim, a ansiedade está muito mais ligada à ameaça. Né, assim, então, as ameaças que a gente tem... Então, a ameaça de ser abandonado pelo ente amado, isso gera muita ansiedade. E, dependendo da situação, a gente pode reagir de uma forma agressiva, como a gente vê nas histórias aí do dia a dia, né? Assim, pessoas que essa ansiedade pode ser uma espécie de psicopatia? Não é. Psicopatia está ligada a outro tipo de transtorno. Né? Assim, hoje se questiona muito sobre esse tema. Tem dois transtornos, né? Assim, que parecem serem diferentes, embora na Organização Mundial de Saúde define como uma coisa só, que é o transtorno de personalidade antissocial, antigamente chamado psicopatia, mas hoje o pessoal está chegando à conclusão que são duas coisas diferentes, né? Mas não está ligado à ansiedade. Né? Assim, a psicopatia, ou transtorno de ansiedade de personalidade antissocial, está muito mais ligado
há uma perda da relação afetiva com o mundo, né? Assim, o mundo não me interessa, né? Assim, então, a gente pode dizer assim, eu posso matar uma pessoa, que isso não me afeta em nada, né? Então, a gente perde essa ligação afetiva com o mundo. Eu sei. A angústia, por exemplo, de uma pessoa ansiosa, você acha que aquela angústia que a gente sente, todo mundo já deve ter sentido isso, parece até uma dor física, parece o coração, é físico, né? É físico, físico. E ansiedade são os mesmos sintomas ou não? Não, a angústia faz parte tanto da ansiedade quanto da depressão. Nessa angústia, ela é uma sensação de opressão que a pessoa tem assim no peito, né? Por isso que vem a palavra angústia, que vem do latim angor, né? Assim, constricção, aperto no peito, né? Assim, que muitas vezes o ansioso, o angustiado, né? Assim, fala assim, não, me dá um aperto aqui no peito, um aperto na cabeça, né? Assim, então, isso é angústia. O coração dispara, a mão fica gelada, tremendo, né? Assim, então, a angústia é um dos aspectos da ansiedade, né? Assim, é um dos sintomas da ansiedade. E o que fazer com a ansiedade em excesso? Porque esse estresse não faz bem a ninguém. Não. Né? Faz bem no sentido de ser um alerta, de ser uma propulsão a alguma coisa, ao futuro. Mas a partir do momento que se torna uma coisa que oprime, né? Que faz mal... A gente tem um aspecto da ansiedade que a gente pode chamar de espera, né? Assim, o ansioso, ele sempre está na espera que alguma coisa vai acontecer. Né? Assim, então, e essa alguma coisa, geralmente, é alguma coisa ruim, né? Assim, não é bom. Né? Assim, então, ele começa a sofrer antecipadamente em função disso. Né, assim, esse sofrimento, né, assim, como você falou do estresse, né, assim, muitas vezes a pessoa chega no consultório e fala assim, não, porque eu estive no médico e ele me falou que eu tenho uma gastrite nervosa, mas eu não sou nervoso, né, assim, porque a ansiedade está manifestando um dos principais órgãos de choque, né, assim, do corpo é o estômago. E muitas pessoas não querem tomar um remedinho. Às vezes um remedinho ajeita isso, né? Às vezes traz para o lugar certo, né? Às vezes está tombando um pouquinho para o lado, a pessoa está meio capenga. Ela toma um remedinho e o negócio funciona, que é uma beleza, né, doutor? Mas é uma questão de preconceito. Né? Preconceito, também acho. Mas vamos falar disso daqui a pouquinho, depois do intervalo, senão eles vão falar que eu não obedeço. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima.
Estamos de volta falando sobre ansiedade. Tantas pessoas são ansiosas, pessoas exigentes são muito ansiosas, né? O nosso convidado é o Dr. Manuel Dias Reis, ele é psiquiatra e um amigo querido, antigo. Doutor, as pessoas exigentes, elas realmente se cobram muito, né? Que é um dos aspectos da ansiedade, né? Assim, cobrança, controle, né? Assim, exigência, são pessoas que sofrem muito com a ansiedade. Então, o conselho aí é a gente ser um pouco mais generoso, né? Com a gente mesmo. Tem tanta gente que não pode errar, imagina, né? A gente tem que buscar sempre o equilíbrio, né? Assim, como diz os orientais, o caminho do meio. Esse negócio de caminho do meio, não sei não. Mas também, a gente estava falando também sobre um remedinho, que às vezes as pessoas têm preconceito de ir ao psiquiatra. Se eu for ao psiquiatra, eu estou maluca. Não é bem assim. Hoje, esses transtornos, eles são muito comuns, e assim, no dia a dia, com as pessoas normais, ditas normais. E, às vezes, a pessoa quer parar de fumar, não consegue parar de fumar. Tem um remedinho ali que pode ajudar. Um remedinho. Então, ela fica ansiosa, fuma dobrado. Não Exato, pode, isso é péssimo. Vou falar um pouquinho sobre o medicamento para a ansiedade. Pessoas ansiosas, mas com um grau de ansiedade pequeno, o senhor acha que um remedinho também ajuda nesse controle? Olha só, a ansiedade independe do tipo de ansiedade, são vários tipos, né, assim, de ansiedade, né, assim, a gente sempre aborda a ansiedade ou com medicamento ou com psicoterapia, mas o melhor é os dois. Então, uma ansiedade leve, muitas vezes a psicoterapia só já resolve a ansiedade, né? Mas a medicação, lógico que vai ajudar muito, né? Assim, principalmente se você tem uma manifestação física, né? Assim, eu atendi essa semana uma moça que um dos problemas dela é que quando ela está na frente dos outros, ela começa a ficar vermelha, né? Assim, começa a ficar vermelha e sobe como um colar aqui assim, ela vai ficando vermelha, né? Assim, e aí é remédio, tem que tomar remédio. Isso não tem nada a ver com a pressão? Não, não tem arterial? nada a ver com a pressão, não. É só nos momentos em que ela se põe numa situação onde ela não se sente bem. Olha, a cabeça da gente é muito doida mesmo, impressionante. Então, e a ansiedade, então, ela pode levar a alguns transtornos. Alguns transtornos. Como? Transtorno físico, né? Eu já falei da gastrite. Isso. Você tem problema intestinal, você tem problema na pele, aparece demais problema de pele, né? Assim, muitas dermatite, né? Assim, elas são decorrentes de ansiedade, queda de cabelo. Não a minha, né? Porque a minha é da idade, do fato de ser homem, né? Assim, então a gente... Aquelas pessoas que arrancam os cabelos assim, sim. Isso é um grau de ansiedade bem grande. Está incluído a ansiedade, né? Assim, a gente chama de tricotilomania, né? Assim, a mania de a pessoa arrancar o cabelo. E a depressão e a ansiedade, elas são amigas? São amigas, amicíssimas. Amicíssimas, andam sempre juntinhas. E com relação a tratamento, eu também devo citar a depressão. Quantas pessoas aí estão com esse transtorno depressivo e elas relutam em admitir isso, em ir ao psiquiatra, em tomar um remédio? Isso é só uma bobagem, porque isso pode ser antecipado, o controle disso pode ser antecipado, né, doutor? O grande problema da depressão, Aurélia, é que causa morte, né? Assim, então, a gente em psiquiatria, né, assim, todo mundo acha que psiquiatria é só a loucura, né? E não é só a loucura, né? Assim, então, nós temos duas situações que levam à morte. Uma delas é a depressão e a outra é a anorexia nervosa, né? Então, essas duas situações são situações que exigem um controle já medicamentoso, né, assim, urgente, porque a pessoa pode morrer, né? Bom, eu tenho alguns casos de relatos que me chegam, eu queria falar com o senhor sobre isso. Uma moça de cerca de 30 e poucos anos, ela disse que quando foi assinar uma documentação de compra de um imóvel, ela ficou tão nervosa que começou a tremer a mão e não conseguiu assinar por pelo menos meia hora.
e todo mundo ficou olhando para a assinatura dela. Ela se sentiu muito pressionada, sentiu um calor excessivo, suor, o rosto ruborizado, as mãos trêmulas, sensação de insegurança, parecia uma baixa de pressão. Ela, como ela disse que utilizou bebida alcoólica um dia anterior, achou que fosse um sintoma de ressaca. Mas isso tem se repetido. E sempre nessas situações onde ela se encontra exposta. Exatamente. Né? Então, isso é um tipo de alteração da ansiedade, dos transtornos da ansiedade, que a gente dá o nome de fobia social. Eu achei que fosse pânico. Não, nesse caso é fobia social. Assim, nós podemos falar do transtorno do pânico, assim, mas essa dificuldade da pessoa em viver situação de exposição, a gente dá o nome de fobia social, é um dos transtornos da ansiedade. Aí, assim, preencher cheque, assinar alguma coisa, assim, vir na televisão para poder falar, né, ou adolescentes, né, assim, ir na frente dos colegas para poder falar em sala de aula, né, assim, então situações onde o indivíduo vai se sentir exposto. Né, assim, aí mas tem tratamento? Tem tratamento, né, assim, como eu disse, remédio. Uma das coisas que é ligada ao remédio é que as pessoas têm uma ideia de que tudo quanto é esse remédio vicia. Né, assim, então não tem isso, não tem essa coisa da dependência. Né, assim, a dependência ela só vai acontecer quando a pessoa faz um uso inadequado da medicação. Isso a gente pode ficar dependente de analgésico, paracetamol, né, assim, então você pode ficar dependente de qualquer substância. Né? Bom, tem outro caso aqui que eu tirei porque eu achei interessante. Um senhor, ele tem se surpreendido ultimamente com um medo excessivo de engolir, olha só. E com isso, com o tempo, isso tem piorado. Ele tem a sensação de que vai engasgar. Fica nervoso, chora e mesmo quando está sentindo muita fome, acaba desistindo de comer. Aí vem os enjoos, a vontade de vomitar e nem dormir, ele está conseguindo dormir mais assim, direito, porque ele tem medo de engolir a saliva e morrer. Ele está desesperado e chegou aí a um psicólogo. Mas é muito jovem, olha só, ele tem 18 anos e disse que isso é besteira, coisa da cabeça. É da cabeça mesmo, né? É da cabeça. Né? Mas é um dos transtornos da ansiedade e que é o que eu acabei de falar, que é o transtorno do pânico. Esse é o transtorno do pânico. Esse é o do pânico. O pânico é caracterizado por uma situação onde o indivíduo se sente repentinamente, né, ser ameaçado ou pela morte, ou de desmaio, ou de ficar louco. Nessa, então a pessoa vem, bom, eu vou engasgar e vou morrer. Nessa, então, isso é um transtorno do pânico. Esquisita a cabeça ainda, gente, né? Muito estranho. Outra pessoa diz que sempre enfrentou seus problemas. Responde quando necessário, ela acha que o trabalho é a coisa mais importante da vida, mas desde criança ela somatiza doenças físicas. Ela não consegue resolver um problema, não consegue aceitar que existem situações das quais ela não tem controle. Mas tudo isso sempre levou muito bem. No começo do ano, enfrentou uma grande frustração profissional e pessoal, que não dependia dela, e sim da indicação de um terceiro, que se portou de maneira traidora e vil. Sentiu muita raiva e começou a sentir palpitações frequentes. Atualmente, ela consegue desmarcar a pessoa e todos agora... Não, ela desmascarou a pessoa, blá, blá, blá. Aí teve lá um meio de campo aqui. Tem 38 anos, começou a desenvolver aos 30 pressão alta, assim que assumiu um cargo de direção da escola, através de um concurso. Tomava remédio, tudo corria bem. Depois desse problema que ela enfrentou, continua tendo a palpitação. Foi ao psiquiatra, receitou aqui uma medicação alprazolam, sei lá. Alprazolam. E depois frontal. É o mesmo. É o mesmo princípio ativo. No começo tudo bem, até diminuiu as palpitações, mas com o tempo de uso começou a ter pesadelos. Ih, ó, uma carta imensa. E o sono fica péssimo. Bom, nesse caso aí, ela acha que está tendo a síndrome do pânico. Mas parece muito mais um transtorno, não está muito bem claro. Tá, né? não. Assim, não está muito bem claro.
Mas Uma pessoa que somatiza os problemas. Parece mais ser transtorno de ansiedade generalizada, né? Assim, então, não é propriamente... Ansiedade generalizada. Como é que é isso, doutor? Porque a ansiedade, ela é caracterizada por dois grupos de sintomas, né? Então, sintomas físicos, né? Assim, onde a gente tem essas alterações físicas, como taquicardia, suor frio, né? Assim, tremor, né? Tonteira, sensação de desmaio, né? Assim, estado de tensão, né? A pessoa fala, olha, isso aqui tudo em mim dói, né? Assim, de tão tensa que eu fico. Então, isso é o grupo de sintomas físicos. E você tem um grupo de sintomas psicológicos, que é caracterizado principalmente pela preocupação. Né? Assim, então, é bem isso, né? Preocupação. A pessoa sofre antes das coisas acontecerem. Mas é muito comum isso. Muito comum. Então. É triste isso. Outra pessoa aqui diz que tem 24 anos, começou a sentir alguns sintomas. Quando ela fica ansiosa, ela tem... Está acabando essa entrevista? Está aqui perto. Quando ela fica ansiosa, ela tem dor de barriga e isso está provocando um transtorno enorme para ela. Além da ansiedade, ela sente medo, pois ela tem receio, é claro, que isso aconteça na rua. Então, ela passou a sair pouco de casa, quase não sai. Nem tem coragem de consultar a um médico por causa da crise. Ela pesquisa na internet e acha que é distonia neurovegetativa. Tem nada a ver? Não, distonia neurovegetativa é um termo médico usado para esses tipos de problema, né? Assim, que, na verdade, não tem. Se você pegar o código de doença, não existe isso como doença. Mas é como as pessoas usam. Ela tem uma colite, né? Essa pessoa aí tem uma colite, que é muito comum em pessoas ansiosas, a pessoa ter problema, né, assim, de colite. Né? E gente que treme demais. Uma moça aqui disse que ela se deu conta disso a hora que ela foi arrumar o cabelinho da filha, ela é cabeleireira, foi cortar o cabelinho da filha, a menina virou e falou, mãe, você está tremendo, tem alguma coisa estranha, você precisa olhar isso. Ela foi depois perceber, ela realmente está trêmula e mal está conseguindo praticar ali a atividade profissional dela, que é cortar o cabelo, pentear o cabelo das pessoas. Essa coisa da tremedeira, isso tem a ver com algum transtorno da ansiedade, doutor? Tem, o tremor é um dos sintomas que está bastante frequente na ansiedade. Mas aí tem que ver o conjunto de sintomas, né? Porque ela pode ter um tremor essencial, que não tem nada a ver com ansiedade, com nenhuma outra patologia. Eu sei, doutor, que de médico e louco, né? Todo mundo tem um pouco. E no Brasil, de técnico de futebol também. É verdade. Então, vamos falar um pouquinho, a gente está começando o ano, doutor, eu queria uma mensagem do senhor a respeito dos projetos que a gente faz, que quer realizar ao longo do ano, e muitas vezes a gente vai se frustrando com as dificuldades e vai adquirindo uma ansiedade forte e muitas vezes nem percebe isso. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso público. Olha, né, assim, o grande problema da vida da gente são as expectativas que a gente cria em torno da gente mesmo, da capacidade que a gente tem, né, assim, das pessoas com as quais você convive. Né, assim, eu acho que o grande, vamos dizer, salto nessa situação é a gente perceber até onde a gente pode ir e até onde as outras pessoas também podem ir. Né, assim, não ficar na espera, né, assim, na espera, porque a espera faz a gente sofrer muito, né, assim, de que aquilo que a gente planejou vai acontecer do jeito que a gente planejou. Né, assim, então a gente tem que ter um bom senso de saber que nem sempre as coisas ocorrem da forma como a gente planeja. Diminuir um pouco o grau de exigência. Vamos diminuir essa exigência, saber até que onde você pode ir. Né? Assim, eu acho que é muito importante a gente reconhecer as limitações da gente. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas a gente tem que lutar por aquilo que a gente quer. Tem, né? Assim, isso faz parte da vida, mas
Se você não tiver, né, assim, um conhecimento da sua limitação, a frustração é muito maior. Bom o sofrimento bom senso. O sofrimento é muito maior. Obrigada pela sua entrevista, foi bom ver o senhor. Igualmente. Daqui a pouco vamos falar sobre plástica de nariz. O seu nariz está satisfeita com ele? Se não, doutora Renata Magalhães, vem aí. Até já. Closer, baby. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Found myself today singing out loud your name. You said I'm... Estamos de volta, começando o ano, melhor hora para você fazer um check-up, né? E aonde você vai? No Laboratório Núcleo. É ali que você tem eficiência, rapidez. Os diretores são endocrinologistas, patologistas, eles investem no laboratório equipamentos de última geração. Então, você, por exemplo, se tiver alergia, você tem que ir lá fazer um exame, que eu esqueci o nome agora, mas ele consegue detectar mais de 800 tipos de alergia diferentes. E aí você vai, né, conseguir ir pelos caminhos que não te levam à alergia. Fora isso, você tem, por exemplo, outros exames que dão um diagnóstico tão completo que o médico basta olhar e falar, pronto, prescreveu um remedinho aqui para melhorar, porque fala tudo, é tipo um scanner mesmo, né, do seu sangue, da sua urina, enfim. É lá que você deve ir, Laboratório Núcleo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre nariz. Convidei a doutora Renata novamente para vir aqui, porque eu gostei muito da entrevista dela, maior simpatia, competência. E nariz é uma coisa que mexe com as pessoas quando elas não estão satisfeitas com o próprio, né? Então vamos falar um pouquinho da rinoplastia, doutora? Vamos sim. Boa noite. Boa noite. A rinoplastia, eu fico pensando assim, você vai trabalhar a estética e de repente atrapalha a função. Porque respirar pelo nariz é tudo de bom, né? É saudável, o ar tem que passar é pelo nariz. A cirurgia plástica de nariz interfere na função? Interfere sim. Isso que você falou é primordial em relação à cirurgia. Em primeiro lugar, a função. Depois, a estética. Se for para prejudicar a função, ou seja, se for para a pessoa não respirar bem, é melhor nem operar. Porque muitas pessoas têm ali um desvio de septo ou um corneto maior, né, crescido, enfim, alguma coisa ali que interrompe a passagem do ar. Quando vocês vão fazer a cirurgia plástica, quando um cirurgião plástico vai consertar a estética de um nariz, ele pode também aproveitar e trabalhar o septo e trabalhar o que está impedindo a passagem do ar? Ou seja, vocês também trabalham ali na função do otorrino? Sim, alguns cirurgiões plásticos têm capacitação para isso e outros não. Os que não se sentem capacitados, eles convidam um otorrino para participar da cirurgia juntamente com eles,
justamente para averiguar a função e para resolver algum problema caso seja necessário. E tem aqueles cirurgiões plásticos que também fazem desvio de septo, cauterizam, fazem uma cornetoplastia, e aí depende de cada cirurgião. Ok, mas então uma pessoa que seja um candidato a um paciente para esse tipo de cirurgia plástica, ele deve perguntar para o cirurgião essa questão, se vai haver ali a presença de um otorrino ou se não vai ter necessidade, não é? Não, com certeza, porque aqueles pacientes que são a maioria, que tem aquela giba nasal, a maioria tem um desvio de septo, porque o septo cresceu muito e empurrou o dorso. E cresceu tanto que ele não conseguiu se acomodar lá dentro. Então, normalmente, é associado ao desvio de septo. Entendi. Exatamente. A cirurgia de nariz é uma cirurgia, assim, que quebra o nariz, que usa serrote. Não é? Eu ouvi dizer que é assim. Me conta como é uma cirurgia de nariz. Em alguns casos, é necessário fraturar o osso do nariz. A paciente que tem aquele osso largo, que é estreitar o nariz, não tem como estreitar sem fraturar. Em alguns casos também, que tem aquela giba, a gente, após a retirada da giba, o osso do nariz, ele é uma cúpula. Se você retirar, ele pode abrir, a gente chama de teto aberto. Então, tem que fraturar para retornar à posição. E o pós-operatório disso? O pós-operatório de cirurgia de nariz normalmente não é doloroso. Ele apenas incomoda a paciente no sentido que o nariz fica demasiado, então talvez ela não respire bem nos primeiros dias. Tem que colocar algodão por dentro, assim? Atualmente... Tampão, né? Atualmente, não. Depende de como for a cirurgia. As técnicas mais modernas não se tornam mais necessário, porque antes a gente colocava porque a mucosa é descolada. Então, atualmente, alguns cirurgiões suturam a mucosa novamente ao septo, então não é necessário mais. Em alguns casos, sim, vai depender do tipo de cirurgia. Esse tipo de cirurgia, você considera uma cirurgia de pequeno porte, de médio ou de grande porte? Olha, nariz, ela, de maneira geral, é médio porte. Só que nariz é uma cirurgia que ela é muito delicada, então o cirurgião tem que estar tranquilo, operar despreocupado, que ela pode se tornar uma cirurgia de grande porte, porque às vezes o nariz é um pouco difícil, pode se prolongar, então... Você fala por conta das estruturas internas? Não, porque é uma cirurgia muito delicada. Então, tem que reestruturar bem o nariz. Às vezes ele abre, vê que o septo está ruim, tem alguma coisa a mais para fazer. É uma cirurgia de médio porte, mas dependendo do paciente, pode se tornar um pouco maior. Que tipo de complicação pode decorrer desse tipo de cirurgia? A principal complicação é perda da função. Às vezes o paciente opera e depois não respira bem. Eita. Por quê? Porque as técnicas mais antigas é chamada rinoplastia redutora. Reduzia muito o nariz. Então, você limita a capacidade de entrada do ar. Diminui aqui, estreita aqui, e às vezes o paciente perde a função da válvula nasal. As técnicas mais modernas, assim, que é muito falado em congresso, é a rinoplastia estruturada. Você reestrutura o nariz. Então, aqui a gente tem a válvula externa, a válvula interna, isso tudo é de função nasal. Então, você reestrutura todas essas estruturas para preservar a função. Então, a pessoa pode escolher o nariz que ela vai ter? Normalmente, não. Ela não pode chegar e falar, eu quero o nariz da Aurélia Guilherme. Não pode. Cada nariz é um nariz. O que a gente pode fazer é melhorar o nariz que a pessoa já tem. Mas existem outras complicações, que é, assim, tem a deformidade em V invertido, que é uma sombra que dá... eu já vi, já gente. Viu? Já. Por que acontece isso? O nariz pode isso? ficar torto, a ponta pode desabar, tem várias coisas que não é complicação, é deficiência de resultado. Vou te contar o que aconteceu uma vez comigo. Minha tia fez uma cirurgia de nariz, estava no hospital, fui visitá-la, subi naquela escadinha, era criança, claro, né? Subi naquela escadinha e falei, oi, tia. Aí dei um beijinho nela, alguém me chamou, eu olhei para trás e voltei com o cotovelo. Esbarrou. Eu voltei com o cotovelo. O nariz dela fez pum! Que
Que dó dessa Ou seja, né? Ela não quis me merecia matar, isso, não. até hoje ela não me perdoa. Voltou pro centro cirúrgico. Voltou pro centro cirúrgico. Voltou, quebrou o trabalho do rapaz lá. Então, uma pessoa que faz uma cirurgia de nariz, ela tem que ficar quietinha, né? Tem que evitar o trauma, com certeza. Uma dúvida que eu tenho, algumas pessoas têm aqui o buraco do nariz imenso. Tem jeito de diminuir essa narina? Tem sim. A gente pode cortar um pedaço da asa nasal e reduzir. Se for pouca coisa, dá pra gente cortar só por dentro e já reduz um certo grau. Dependendo do grau, é necessário colocar uma cicatriz um pouco na dobrinha. Mas a dobrinha esconde, né? Normalmente a dobrinha esconde, é uma cicatriz discreta. Normalmente não incomoda o paciente, mas é possível. Interessante. Algumas pessoas, a gente estava comentando ali antes do programa, eu quero contar aquela paciente que chegou no seu consultório querendo fazer tudo. Conta pra gente. Lembra? Não, é em relação à proporção da face. Chega paciente que às vezes é insatisfeita com a beleza, não está gostando do corpo, não está gostando do rosto, não sabe por quê. Então, nem sempre é o nariz. Eu já tive paciente que chegou no meu consultório, eu quero fazer a mama, eu quero fazer lipo, eu quero fazer o abdômen. E às vezes não está satisfeita com o rosto, porque a gente tem que olhar a proporção da face. Uma coisa que pouca gente repara é no queixo. Às vezes a paciente ela tem o queixo pequeno. E pouca gente repara em queixo. Pô, fala, meu nariz é grande, meu olho é grande, minha sobrancelha é mais alta do que a outra, mas ninguém queixa do queixo pequeno. Então tem paciente que queixa do nariz grande, opera o nariz fica ótimo, fica proporcional e está com a sensação de que o nariz continua grande. Por quê? Porque o queixo da paciente é pequeno. É aquele queixinho que emenda com o pescoço? Dependendo do grau, sim, pode até emendar. E aí, o que você põe no queixo? Existem duas opções para aumentar o queixo das pacientes. Uma opção é o silicone. A vantagem do silicone é que é uma cirurgia mais rápida, mais barata, porque o silicone é mais barato, de mais fácil execução, só que o silicone em contato com o osso, ao longo dos anos, ele vai reabsorvendo o osso. Então, a paciente tem perda de resultado. Uma opção definitiva, que a paciente vai gastar um pouco mais, aí as pacientes ficam com medo, porque tem que parafusar no osso. Você vai parafusar meu osso, elas ficam com medo. É o Porex, é o polietileno poroso, a gente coloca no queixo. E o que é isso? É uma prótese? Tipo uma prótese? Se fosse uma prótese que ela imita o osso. Ela é porosa. Ela em contato com o osso gera uma vascularização e uma mineralização, ela vira osso. Então ela é definitiva. Então vai dependendo de cada caso e da escolha da paciente. Nossa, e uma pessoa quando ela não tem queixo, depois ela coloca um queixinho, a diferença é tão grande, não é? O resultado é tão bom. É porque ninguém espera, né? O resultado, o contorno do rosto fica excelente. Sim. Então tá, daqui a pouco a gente volta para falar do pós-operatório, tá? A evolução desse tipo de cirurgia. E também vamos falar um pouquinho sobre erros médicos. Ok, doutora? É complicado. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade,
Especializada em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta falando sobre rinoplastia. Nossa médica convidada é a doutora Renata Magalhães. Nós estamos aqui falando do nariz. Me disseram que o nariz sangra muito nos primeiros dias do pós-operatório. Isso é verdade, doutora? Não, normalmente não sangra. Sangra se a paciente tiver muito contato com calor, vamos supor que ela resolve fazer um jantar ou entrar num carro que está quente. Aí os lados podem dilatar e podem sangrar, mas não é comum. Entendi. A evolução pós-operatória desse tipo de cirurgia, como é? Normalmente a paciente não tem dor e tem apenas um incômodo porque o nariz ficou obstruído, porque está demasiado. E também pode ficar com equimose ao redor dos olhos, tem que proteger do sol, porque pode manchar. E com uma semana isso praticamente Dormir desaparece. de barriga para cima, né? Dormir de barriga para cima, um travesseiro um pouco mais elevado. A anestesia é local? A anestesia pode ser local, normalmente é geral. A anestesia local é feita mais nos casos que não é necessária a fratura. Ou uma septoplastia ou alguma coisa um pouco mais complicada. Às vezes a pessoa ri e o nariz baixa um pouquinho a ponta. O que pode ser feito por esse nariz sem precisar mexer na estrutura dele? A gente tem um músculo que chama músculo depressor do septo, ou depressor da ponta, que ele é interligado ao músculo da boca, do sorriso. Então abaixa, o meu abaixa. O tratamento disso é soltar o músculo. Clinicamente, o que pode ser feito? Botox, que a gente sabe que paralisa o músculo, e alguns pacientes vão ouvir falar e às vezes vão te perguntar depois sobre o PMMA para levantar a ponta de nariz. É preenchimento? Preenchimento. Há controvérsias e isso normalmente não é tão indicado. Como? A pessoa vai preencher o quê? Ela coloca, não posso nem falar, que senão os pacientes vão começar a pedir, mas dá muita complicação. O que é? É colocado na base do nariz para empurrar a ponta e sobe um pouquinho a ponta, mas a função do músculo continua. Então, quando sorri, abaixa. Pode ser feito botox ou soltar. A gente solta o músculo. É só cortar aqui o músculo? É um cortezinho? É o mesmo corte da rinoplastia. A gente vem por dentro do nariz e solta o músculo da boca em relação ao nariz. Então, ele fica independente. Doutor, consertar um nariz que foi mal feito, consertar deve ser mais difícil do que fazer, Com né? certeza. A primeira. Mas existem muitos casos de pessoas insatisfeitas com a cirurgia plástica. Qual que é a sua opinião? O que você tem a dizer para essas pessoas? Em relação a nariz tem que ficar bom na primeira. Porque cada vez que opera gera mais fibrose, mais retração, fica mais difícil. Então, o que a paciente tem que olhar? Não só em relação ao nariz, em relação a tudo. Ela tem que olhar se o médico, ele é cirurgião plástico realmente, porque tem várias pessoas que operam sem a especialização. Começa a operar e acha que sabe e às vezes não traz tão bons resultados. Então tem que olhar a qualificação do médico. Se ele é da sociedade, é super fácil, é só entrar no site da sociedade. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É só procurar no Google, é super fácil. Olha, as pacientes que esse médico já operou, elas estão satisfeitas, elas foram bem assistidas. Qual o percentual desse médico de retoque, de ter que voltar a paciente para centro cirúrgico para consertar alguma coisa. Olha o hospital que ele opera, se é um hospital bom, de boa qualidade, se o centro cirúrgico é bom, se é bem equipado, se o controle de infecção hospitalar é rigoroso. Por exemplo, se você coloca uma prótese de silicone e você tem uma infecção, normalmente é necessário tirar a prótese. A paciente vai gastar com antibióticos caríssimos para tentar salvar essa prótese, normalmente não é possível. Então, às vezes ela opera em um hospital que não é bom e é uma tragédia, porque ela operou para ficar com a mama bonita.
e tem que tirar essa prótese. Já pensou? Fazer 2 cirurgias para ficar pior do que estava antes. Então, qualquer complicação em cirurgia plástica é uma tragédia para a paciente. Nossa, mesmo porque ela não está doente, não ela tá vai doente, ficar mais bonita. Exatamente. Se ela tem uma doença, se ela tem um câncer de mama, tirou o câncer e teve uma complicação, pelo menos ela está livre do câncer. Se tem uma pedra na vesícula, tem que operar, porque então se tem uma infecção na ferida e a ferida ficou feia, a cicatriz ficou feia, ela está livre do problema da vesícula, então a paciente entende bem. Agora, dentro da cirurgia plástica, qualquer complicação pode comprometer o resultado. Verdade. Então, a paciente tem que ter muito cuidado com isso. Principalmente, olha isso, as nessa outras... tecla aqui. Desde quando eu conheci o Hospital Unic, que eu estou batendo nessa tecla aqui, porque, para mim, não tem hospital melhor do que aquele para esse tipo de cirurgia, não. As pacientes, às vezes, reclamam do valor do hospital, que é um pouquinho a mais do que os outros. Mas é pouca coisa, Mas viu? é pouca coisa e oferece mais. Então, se ela tiver uma complicação e tiver que gastar e tiver que ser reoperada, às vezes o médico fala, olha, você teve essa complicação, não é culpa sua, mas também não é minha, não vou te cobrar. Mas ela vai ser reinternada, ela vai ter que pagar uma nova internação. Então, qualquer coisa... E o transtorno, principalmente o transtorno. Então, qualquer economia, assim, às vezes R$200, R$300, eu não sei, às vezes ela vai, o barato que sai caro. Então, tem que ter muito cuidado. Você estava falando de colocar o queixo, alguns homens estão partindo para a cirurgia plástica, cada vez mais, e eu ouvi dizer que eles estão fazendo cirurgia plástica aqui no maxilar, para colocar um maxilar um pouco mais anguloso. É o mesmo material que você falou do queixo? É o mesmo material e tem várias opções de tamanhos, de formatos, para ângulo da mandíbula, para corpo da mandíbula, para tudo. Aqui para as maçãs do rosto também? Começou a ser utilizado na cirurgia reparadora. O paciente tem trauma, às vezes um acidente de carro, às vezes uma doença, e teve muito bom resultado. Agora, para homem, especialmente importante o queixo, isso que você falou, porque dá um ar de masculinidade. Uma pessoa com queixo maior, ela é mais imponente, porque quando você briga com a pessoa, você levanta o queixo. E quando você se retrai, você é tímido, você é humilde, você é submisso, então o queixo pequeno dá a impressão de submissão. Então, para homem, especialmente para homem, essa cirurgia, ela está sendo descoberta agora e eles estão muito felizes em relação ao resultado. Doutora, quero agradecer a sua participação, mas antes de encerrar a entrevista, eu quero falar para você do Centro de Estética do Hospital Unic. Agora que a gente está no começo do ano aí, de repente é hora de você fazer um tratamento estético, de beleza. E ali eu gostaria que você conhecesse o que eles têm a oferecer, que são tratamentos assim muito interessantes para celulite, não é? Tem muita coisa. Para celulite, para pele, o CO2 fracionado. Vocês lembram que eu fiz uma vez? Eu fiz uma vez em novembro, agora, comecinho de janeiro, eu vou fazer novo CO2. São 3 sessões. Rejuvenescimento de pele. Não é? É igual assim, os pacientes procuram um consultório para fazer um lifting de face. Então, no lifting, a gente estica. Tem pacientes que é como se fosse esticar um lençol que está amarrotado. E o ferro de passar roupa é o laser. Ele vai rejuvenescer a pele. Não adianta só a cirurgia, a gente tem que cuidar também da qualidade da pele. Exatamente. Realmente. E quanto mais você cuida da pele, mais você adia o corte da cirurgia plástica. Com certeza. Não é? Então, eu quero desejar a vocês um feliz ano novo. Agora, daqui 2 dias, dia dos 3 reis magos, né? Então, tem muita gente que comemora aí. Começando o ano, eu desejo que você esteja aí animado, porque é um ano que promete, é um ano de política, é um ano que a gente tem que estar mais consciente, que a gente tem que estar de olho no que estão fazendo, para a gente não fazer as mesmas besteiras, votar nas mesmas pessoas ruins, né? Já que a política está infestada aí dessas pessoas. Enfim, gostar mais, abrir mais o coração, abrir mais os braços, beijar mais, que é interessante beijar com a boca, né? Tem gente que beija sem pôr a boca, não põe a boca. Abraçar com o corpo. Abraçar com o corpo, relaxar e ser feliz, porque a vida é bela, a gente é que estraga ela. Obrigada, doutora. Obrigada. Feliz demais. ano novo e boa noite a todos. Até mais. Até a próxima. Baby,